Continuo. Bom, colocamos para gravar, certo? O caso do Slenderman, Peyton Leutner, não sei pronunciar. YouTube Premium não quero. Como é que eu vou pagar o YouTube Premium, irmão? Não tô conseguindo pagar minhas contas direito. Colecionador de ossos, primeiro vídeo do canal que eu vou ver. Fake Panda que indicou. Fica aí os créditos e vamos lá, né? Esse é o meu canal de react, galerinha. Se inscreve aí no canal e é isso mesmo. 3, 2, 1, play. Criador de conteúdo tem que ter. Ah, irmão. Criador de conteúdo geralmente é rico, eu não Três sou. crianças, um monstro na floresta e um enorme rastro vermelho no chão. Parece até o início de uma história ou filme de terror. Seria até legal se fosse, mas não é apenas uma ficção. Se você tivesse um filho assustadoramente fanático por alguma história ou personagem de terror, iria se preocupar? Seria possível uma criança de apenas 12 anos ser influenciada por uma lenda a ponto de cometer um crime insano? Um acontecimento inacreditável, quase como uma incógnita. Uma lenda da internet, quase como um ritual. Nesse vídeo é onde esses dois caminhos se cruzam e resultam em um caso enigmático. Então já deixa o like nesse vídeo e ativa o sininho de notificações que eu te conto tudo. Em 14 de maio de 2014, em Wisconsin, nos Estados Unidos, um homem chamado Greg Steinberg estava andando de bicicleta na estrada Big Bend quando se deparou com uma menina de 12 anos que estava ferida e rastejando para fora de uma floresta. O nome dela era Peyton Leutner e alguém havia tentado tirar a sua vida. O ciclista ligou para o 911 e ficou com a menina até a chegada de uma ambulância. 911. What's the address of your emergency? Waukesha County, Lindy. I'm transferring over a caller on Big Bend at the dead end just south of Rivera. Okay. And you came upon a 12-year-old female. She appears to be stabbed. She appears to be what? Stabbed. Stabbed? Correct. Okay. Sir, are you still there? Yes. Hi, sir. So, are you with this 12-year-old female? Yes, she says she's having trouble breathing. She said she was stabbed multiple times. Stabbed multiple times? Yeah. Okay, sir. Are you with her right now? Yes. Is she awake? She's awake. Is she breathing? Yeah, she's breathing. She said she can take shallow breaths. She's alert. Okay, stay with her. We're sending the police department. Don't hang up, okay? Oh, Hold on just a minute. Don't hang up. Inacreditavelmente, Peyton foi levada para a floresta por suas duas melhores amigas de 12 anos, Morgan Geyser e Anissa Weier. Em seguida, foi esfaqueada 19 vezes e abandonada lá para morrer. E o motivo? Slenderman. Que? Para vocês entenderem melhor essa história, precisamos voltar para 2012 na cidade de Waukesha, com 70 mil habitantes no estado de Wisconsin, nos Estados Unidos. Esse é um lugar conhecido por ser pacífico e ao mesmo tempo sombrio, apesar de estar no alto da lista de melhores lugares para se viver na região. O lugar é cheio de linhas de trens, e a não ser que as crianças gostem de praticar esportes em quadras, não há muita coisa para se fazer por ali. Talvez o tédio de se morar em um lugar sem opções de entretenimento possa fazer com que as nossas mentes necessitem de narrativas irreais, principalmente se estivermos falando de crianças. Mas quem sabe até mesmo as melhores cidades possam esconder segredos profundos e misteriosos. Cara, sinceramente eu ficaria perdido numa situação dessa, na situação do cara, né, que encontrou a menina, né? Eu também, mano, tá maluco? Do nada. Simplesmente do nada. Em Waukesha existem vários parques cheios de árvores, muitas famílias com filhos e escolas tranquilas. E foi em uma dessas escolas que Peyton conheceu Morgan. As duas fizeram amizade quando Peyton viu Morgan sentada sozinha no refeitório da escola. Peyton ficou com pena da menina sozinha e desde aquele dia, as duas acabaram virando melhores amigas. Morgan apelidou Peyton de Bella, pois já havia outra Peyton que elas conheciam. E Peyton disse que gostava do senso de humor e da imaginação fértil de Morgan. Ela foi minha única amiga por muito tempo. Peyton contou à polícia quando foi interrogada mais tarde. As coisas mudaram quando as meninas estavam na 6ª série e a sua melhor amiga Morgan fez amizade com Anissa. Foi nessa época que as coisas começaram a desandar. Foi no dia em que Morgan conheceu Anissa que a amizade de Peyton e Morgan não foi mais a mesma. Peyton disse que tudo desmoronou quando Morgan e Anissa começaram a sair juntas. Mas isso não aconteceu por motivo de briga ou desentendimento entre as meninas. Uma coisa estranha começou a acontecer. Morgan e Anissa desenvolveram um fascínio mútuo pela lenda do Slenderman. Para as crianças,
Pode até ser normal que elas gostem de alguma ficção de terror ou de alguma história famosa, porém, logo você vai entender que esse não era o caso. Peyton disse que Anissa frequentemente era má com ela e tinha ciúmes de sua amizade com Morgan. Mesmo assim, Peyton tentava não dar bola para isso, pois não queria brigar com suas amigas, mesmo achando essa fascinação pelo Slenderman um tanto quanto assustadora. Mas afinal, quem ou o que é o Slenderman? Um homem chamado Eric Knudsen criou o Slenderman para uma competição de manipulação de imagem feita por um site chamado Something Awful. Então, inicialmente, Slender seria apenas uma arte criada para a internet. Isso aconteceu lá em 2009. Eric se inspirou nos reis do terror, H.P. Lovecraft e Stephen King. As fotos de Eric eram incrivelmente assustadoras, misturando crianças inocentes em situações juntas dessa presença de aparência maligna. A ausência de um rosto já é bastante perturbadora, mas tudo piora quando você vê aqueles tentáculos malucos saindo de suas costas. Não demorou muito para que a lenda do Slenderman crescesse rapidamente em sites de creepypastas e no YouTube, conforme os usuários elaboravam e faziam seus próprios vídeos e fotos. Slender ficou muito mais conhecido por conta das creepypastas. Para quem não sabe, as creepypastas são basicamente lendas. Uma história fictícia de terror escrita exclusivamente em um artigo impresso ou um livro pode ser interpretada como uma lenda. Mas quando uma história fictícia de terror é criada exclusivamente na internet, aí nós chamamos de creepypasta. Bem, a creepypasta conta que o Slenderman atacava as crianças inocentes, atraindo-as para uma floresta e convencendo-as a matar outras pessoas para se tornarem parte de seu proxy. Proxy é o termo dado para aqueles que seguem o Slenderman. Se as vítimas negassem o pedido de fazer parte de seu proxy, elas e seus familiares seriam assassinados. Até hoje, a lenda do Slenderman é conhecida. Desde que foi criado, Slenderman recebeu jogos, creepypastas e até mesmo relatos que supostamente não faziam parte de uma ficção. Apesar de tudo isso, das histórias e das lendas, obviamente nunca houve nenhum incidente, desaparecimento ou morte relacionada diretamente ao Slenderman. Apenas diretamente porque, indiretamente, teve sim. E é justamente o caso de Peyton. Mas ela morreu? A amiga de Peyton, Morgan, era obcecada pelo Slenderman. Ela estava sempre assistindo a vídeos perturbadores online e desenhando ele com Anissa, enquanto as duas se convenciam de que ele existia de verdade. Até mesmo Peyton, que não gostava muito daquela história, admitiu que começou a acreditar na lenda depois de um tempo. As meninas levaram as creepypastas de Slenderman muito a sério. E por conta dessa obsessão, o comportamento de Morgan começou a se tornar algo perigoso. Porque em dezembro de 2013, Morgan, com toda a sua convicção na existência de Slender, convenceu Anissa de que elas precisavam se tornar parte do Proxer de Slenderman. Mas para que isso fosse possível, elas deveriam tirar a vida de alguém. As duas então chegaram à conclusão de que elas poderiam matar Peyton. Talvez Morgan e Anissa achavam que Peyton não tinha um entusiasmo tão grande no Slender quanto elas. Dessa maneira, ao fazer o sacrifício, as duas meninas poderiam então morar com o Slenderman em sua mansão na floresta. Quando Morgan foi questionada mais tarde sobre essa conspiração para assassinar Peyton, ela disse: "Eu estava animada porque queria provar que ele existia e porque havia um monte de céticos dizendo que ele não era real. Né, as garotas não agiram por impulso e nem nada do tipo, pois o crime foi premeditado e planejado muito tempo antes de acontecer." A dupla passou 6 meses planejando o assassinato de Peyton e para isso chegaram até a desenvolver alguns códigos para se comunicar. Os códigos tinham a finalidade de esconder as reais intenções das garotas de outras pessoas e também de Peyton. Elas falavam biscoito quando queriam falar faca e usavam a palavra coceira para dizer matar. Durante todo o período antes do crime, Morgan tinha um estranho costume de escrever e desenhar coisas macabras e perturbadoras em seu caderno. Os desenhos eram sempre uma referência ao crime que ela planejava executar, mas também haviam menções e desenhos do Slenderman. Basicamente desenhos e referências às creepypastas e também ao jogo sobre a lenda na internet. Inclusive, o primeiro jogo de Slenderman, lançado anos antes do crime, consiste em você encontrar 8 páginas espalhadas por uma floresta. Essas páginas possuem desenhos e anotações num estilo rabiscado. Esses desenhos, se você for analisar, vai perceber que são exatamente o mesmo estilo e também suas mensagens são semelhantes aos desenhos de Morgan.
Provavelmente a garota era tão obcecada no Slenderman que reproduzia os desenhos que eram encontrados em seu jogo. Mas não é só isso, Morgan também estava praticando golpes de esfaqueamento para matar Peyton. Ela treinava as estocadas em suas bonecas da Barbie, algo que certamente não é o comportamento típico de uma criança de 12 anos. A mãe de Morgan disse que sabia sobre o fascínio de sua filha pelo Slenderman e disse que até conversou sobre isso com ela. Ela mostrava alguns dos desenhos, disse a mãe de Morgan. Eu até li algumas das histórias e mesmo que parte do assunto fosse um pouco sombrio, eu não estava muito preocupada. Lembro que quando eu tinha 11 anos de idade, sempre voltava da biblioteca com vários livros desse tipo debaixo do braço. Isso é apenas uma história assustadora e sombria, então pensei que era normal para uma criança em idade escolar se interessar por histórias assim. A mãe de Anissa, por outro lado, disse que sua filha nunca mencionou nada sobre o Slenderman. Então, no dia 13 de maio de 2014, as 3 amigas tiveram uma festa do pijama na noite anterior ao ataque. Era o aniversário de Morgan, e elas se divertiram muito comendo pizza e brincando. Peyton disse mais tarde que a festa do pijama foi diferente das outras, já que Morgan não queria ficar acordada até mais tarde conversando como costumava fazer. Bem, o plano inicial era para acontecer às 2 da manhã daquela noite. A ideia das meninas era colocar uma fita adesiva na boca de Peyton enquanto ela dormia. Depois iriam golpeá-la no pescoço e então as duas iriam para a floresta procurar pelo Slenderman. Os planos, porém, mudaram. Morgan quis dar uma noite tranquila para a amiga antes de fazer o que precisava fazer e assim deixaram para o outro dia. Ela disse para mim que se eu não fizesse algo, minha família estaria em perigo. Disse Morgan mais tarde à polícia, se referindo a Anissa. Anissa, por outro lado, falou que Morgan a fez prosseguir com o plano, pois de outro modo todos estariam em perigo. Uma colocou a culpa na outra, mas a ideia principal era a mesma. Na manhã seguinte, Morgan empacotou uma sacola de suprimentos, incluindo barras de granola, uma foto de sua família e uma faca que ela pegou da cozinha. Morgan escondeu a faca em sua jaqueta e quando Peyton saiu correndo na frente delas, Morgan mostrou a faca para Anissa. Anissa, então, deixou uma mensagem em seu celular dizendo o seguinte: "Este é meu último desejo para aqueles que se importam. Não lamentem minha ausência, mas lembrem-se de mim por quem eu fui. Amo todos vocês e nunca deixaria ninguém feri-los." Era um lindo dia de sol quando as meninas foram a um parque próximo para colocar o plano em prática. Elas planejavam matar Peyton em um banheiro do parque, pois, segundo elas, deixariam o corpo na cabine para que o sangue escorresse pelo ralo. Mas para fazer isso, Morgan queria que ela estivesse inconsciente. Ela não queria olhar nos olhos de Peyton. Morgan disse mais tarde que leu num site que quando você olha nos olhos da vítima, você acaba se vendo ali. E Morgan não queria pensar que estava matando a si própria enquanto estivesse atacando Peyton. Anissa, então, tentou nocautear Peyton batendo a cabeça dela contra a parede. Esse plano não funcionou e Peyton só ficou com raiva. Houve então uma grande discussão até que Morgan e Anissa acalmassem Peyton. Seus planos mudaram novamente nessa hora e Anissa deu a ideia de levar Peyton para a floresta. Morgan concordou. E não demorou muito para convencer Peyton a ir com elas. É difícil entender essa decisão de Peyton de ficar com as amigas, mesmo depois de ter sido atacada. Talvez ela tivesse interpretado o ataque apenas como algo da imaginação das garotas que saiu do controle. Não temos como explicar. Porém, mais tarde, Morgan disse à polícia: "As pessoas que confiam em você são muito fáceis de manipular." Pra fazer mais isso react, é bem se triste tiver mais, se pararmos para pensar. Se tiver mais eu faço. De qualquer maneira, as garotas decidiram então brincar de esconde-esconde. A princípio, Peyton não queria brincar, mas as duas disseram que ela poderia escolher o próximo jogo se brincassem com elas nesse primeiro. Morgan começou a contar enquanto Anissa dizia a Peyton para se deitar e se cobrir com algumas folhas e galhos, e Peyton assim o fez. Anissa e Morgan se juntaram. Morgan deu a faca para Anissa, pois ela deveria dar o primeiro golpe, mas a garota disse que não conseguia e pediu para Morgan fazer. Morgan disse que só faria se Anissa desse as instruções explicitamente para ela. Ela subiu em cima de Peyton enquanto dizia para a amiga não ter medo. Morgan esperou pela instrução de Anissa enquanto prendia Peyton. Nessa hora, Anissa disse para Morgan: "Vai com tudo." Ela disse para meter o louco. Morgan sussurrou um pedido de desculpas no ouvido de Peyton antes de esfaqueá-la repetidamente com a faca de cozinha enquanto Anissa ficava vendo tudo de perto. Peyton começou a gritar de dor.
Ela chorava e dizia que odiava Morgan e que ela nunca iria perdoá-la por isso. Ela também gritava que estava tudo vermelho e que ela não conseguia ver nada. Morgan contou em seu interrogatório que fazer aquilo foi fácil. Era como se ela estivesse atacando o ar. A sensação era igual a de quando ela brincava com suas bonecas. Depois do ataque, Morgan e Anissa disseram a Peyton para ficar quieta ali que elas iriam pedir ajuda. A visão de Peyton estava embaçada e ela lutava para continuar viva. Mais tarde, Anissa disse à polícia que elas não tinham intenção de buscar ajuda. Elas estavam determinadas a encontrar o Slenderman nas profundezas da floresta natural de Wisconsin, que ficava a 5 horas de carro. Segundo a lenda, a mansão do Slenderman se encontra em algum lugar daquela floresta. A garota disse que elas viram o Slenderman e estavam convencidas de que estavam fazendo a coisa certa. Elas pararam em um mercado para lavar o sangue das mãos e continuaram caminhando por 5 horas antes de serem pegas pela polícia. Peyton ficou com ferimentos horríveis. Ela foi apunhalada no peito, estômago, braços e perna. Caralho. E foram necessárias 2 enfermeiras para contar as 19 feridas de faca que ela tinha levado. Peyton ficou em tratamento intensivo por semanas, mas felizmente conseguiu sobreviver. Caralho, O cirurgião sobreviveu disse ainda. que se a faca tivesse passado a largura de um fio de cabelo humano em seu coração, ela teria morrido. Um corte foi em seu diafragma, danificando o fígado e o estômago, e aquele que quase penetrou seu coração errou uma artéria principal por menos de 1 milímetro. Caralho. Morgan e Anissa Aô, Banote. Salve, salve. Que pouca vergonha é essa? Como assim? não pareceram arrependidas no interrogatório. Na verdade, em certo ponto, Morgan estava cantando e dançando, como se ser questionada por um possível homicídio fosse um acontecimento cotidiano. Onde está o corpo de Bella agora? Anissa perguntou mais tarde enquanto era interrogada. Bella está viva, disse a detetive que cuidava do caso. Anissa então perguntou se poderia voltar para a escola, já que estava tudo bem. Ela nunca perdeu um dia de aula. Anissa e Morgan foram acusadas de tentativa de homicídio doloso em 1º grau e levadas para uma instituição juvenil. Elas foram acusadas como adultos, não como menores. Em fevereiro de 2018, Morgan foi condenada a passar 40 anos em uma unidade de saúde mental. Ela demonstrou arrependimento na audiência da sentença. Ela estava chorando, dizendo que só quer que Bella e sua família saibam que ela sente muito. O curioso é que ela usou o apelido que costumava usar para Peyton, mesmo depois daqueles anos. O juiz concedeu a pena máxima que os promotores haviam solicitado e descontou a juventude de Morgan no momento do ataque. Anissa foi condenada a 25 anos em uma instituição de saúde mental. Ela foi diagnosticada com transtorno delirante e uma condição conhecida como transtorno de personalidade esquizotípica. Ambas as meninas admitiram sua participação no crime como parte do acordo judicial que levou em consideração seus problemas de saúde mental. Morgan já havia dito aos psiquiatras que ela poderia se comunicar telepaticamente com outros personagens de ficção, incluindo Voldemort do Harry Potter e uma das Tartarugas Ninjas. Em 2016, a mãe de Morgan disse ao jornal que sua filha havia sido diagnosticada com esquizofrenia enquanto estava sob custódia. O pai de Morgan também foi hospitalizado várias vezes quando era adolescente por causa dessa mesma doença mental. O juiz chamou Morgan de uma pessoa frágil, cuja longa história familiar e de delírios a torna um risco para si mesma e para os outros. O advogado de Morgan disse que é uma coisa confusa de descrever porque claramente ela cometeu um crime, mas a lei e a justiça não a considera responsável pelo crime devido à sua doença mental. Se fosse criança de 13 anos, tinha dado ruim. Por quê? 1 ano de diferença nesse caso faz muita diferença no negócio? Caralho, mano, o Donatello tá do mal, é. Vou me comunicar com o Donatello. Eu também posso, é só arrumar o número do Mbappé. Peyton planeja ir para a faculdade. Ela disse que gostaria de seguir uma carreira na área médica inspirada pelo que aconteceu com ela. Recentemente, ela foi convidada para uma entrevista e perguntaram o que ela diria a Morgan hoje se pudesse. Eu provavelmente a agradeceria, ela disse. Foi por causa do que ela fez que eu tenho a vida que eu tenho agora. Eu não tinha um plano de vida com 12 anos. E agora tenho tudo planejado por causa de tudo que passei. É incrível a força de Peyton. Nem todo mundo seria assim tão gentil se passasse pela mesma coisa que ela passou. Mas apesar dessas palavras, Peyton também afirmou que tem muitos problemas de confiança e desde um incidente sempre dorme com uma tesoura debaixo do travesseiro. Isso poderia ter acabado muito pior.
Peyton provou toda a sua força quando conseguiu se arrastar para fora da floresta e lutar por sua vida. Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, já sabe, deixa o like no vídeo e ativa o sininho de notificações. Eu não vou nem ler essa mensagem do Note. Ainda bem que ela lidou bem com a situação. Sim, mas, pô, agradecer, tá maluco, pô? Ela poderia ter quebrado completamente. Sim, sim. Lidou até bem com a situação, né, no caso. Sei lá. Não sei como é que eu reagiria. Qual que é o nome mesmo da parada? Era... O sol desapareceu. O sol A explosão do sol. Uai, qual que é? É desse mesmo canal ou... Ah, tá, não é dele não. Beleza, eu vou finalizar a gravação e iniciar outra, porque não é do mesmo canal, né? Calma aí, marca um 10 então. Valeu aí. Vou continuar a live aqui. Pelo amor de Deus, quem tá aqui vendo pelo YouTube, vai lá na live. Nossa senhora, quase todo dia eu tô fazendo, tá? É o site lá, .tv/canaldmg. Valeu, valeu, valeu.